Brasil Cozinha de hoje desembarca em um dos restaurantes mais badalados da capital federal, o Santé. Leninha foi até lá e trouxe pra gente várias novidades e delícias desse lugar fantástico. Vamos acompanhar? Se você está pensando em tornar um empreendedor na gastronomia e abrir um negócio, é importante falarmos sobre o mercado alimentício no Brasil. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, o ABIA, afirma que o setor de alimentos no Brasil é o que mais emprega, com mais de 1,4 milhões de trabalhadores. Mais especificamente nos serviços de alimentação, como bares, restaurantes e lanchonetes. Há recorde de faturamento e previsão de alta contínua. Isso só confirma quando analisamos os dados referentes a 2022, contribuindo com quase 27% do lucro do setor alimentício, ou seja, faturando mais de 176,3 bilhões de reais. É possível, então, entender que cada vez mais a indústria de food service está crescendo, seja em delivery ou não. Empreender na gastronomia pode ser um caminho certeiro para o sucesso, mas vale a pena se atentar a alguns detalhes importantes para evitar crises. Assim como qualquer empreendimento, o empreendedorismo na gastronomia precisa de uma gestão firme, clara e realista. E o Brasil Cozinha desembarca hoje no Santé do Lago, que tem uma história super inspiradora, cheia de dicas de um empreendedor de sucesso. Então vem com a gente conferir todos esses detalhes. Osvaldo! Leninha, seja bem-vindo ao Santé. Obrigada por nos receber aqui. Você Bom sabe que eu gosto desse pedacinho aqui, né? Eu também. Você também? Por quê? Porque é legal, né? Comidinha justa, boa. Comidinha boa? Ambiente gostoso, É, né? intimista. Eu não sabia não, porque Tem boa ultimamente música. eu não tô sendo convidada para nada aqui. Foi convidada, sim. Vou te convidar de novo, então. Cobrar isso no ar é brabo, hein? E aí, me conta, você tá bem? Tudo certo, tranquilo. Então, tá. Vamos começar porque eu quero saber quem é o Osvaldo. Bom, eu saí da publicidade, eu sou formado em publicidade, antigamente chamava comunicação social. Aí depois que eu saí da publicidade, eu fui trabalhar num veículo de comunicação e esse veículo de comunicação me rendeu, né, um crescimento profissional e eu capitalizei, depois eu comprei a parte da empresa, eu entrei como funcionário, depois fui comprando as cotas da empresa, dos sócios e fiquei sozinho. Aí eu capitalizei e tive uma ex-companheira que o pai dela tinha um chimichurri, então ela tinha um sonho de ter um restaurante. Então, na realidade, a tua formação, você começou na publicidade. Na publicidade. Aí depois, era o que você queria, de fato. Aí eu abri... Aí, como começaram meus negócios? Eu abri a empresa... Eu fui funcionário de uma empresa de mídia. Depois, comprei a empresa de mídia e tinha só um negócio. E aí, depois surgiram outras oportunidades de negócio. A primeira delas foi restaurante. Mas eu sou formado em comunicação, por isso que eu fui para um veículo de comunicação. Ao invés de ir para o glamour de agência de publicidade, eu falei, não, vamos para um veículo que eu gosto de mídia, eu gosto de estar na rua, eu gosto de atendimento, gosto de comercial. E nessa época você já atendia alguma operação gastronômica? Eu atendia como veículo de comunicação, isso. Não como criação. Tá. Eu, por exemplo, eu tinha clientes, restaurantes, vários restaurantes, Outback, quando abriu em Brasília, eu fiquei amigo do Barros, que ele veio abrir o restaurante em Brasília, a gente fez uma puta campanha para o Outback, aqui foi bem legal, foram meus clientes por 11 anos. E aí eu já tinha uma interação com uma contato, galera. Né? E tinha gente já conhecida que tinha operações gastronômicas, mas nunca tive vontade de ter até então. Até então, com a tua esposa? Eu estava feliz com um negócio só. O Santé, por exemplo, foi criado para ser uma creperia. Até um mês e meio antes de abrir, 2 meses antes de inaugurar. O negócio seria uma creperia. Sim, né? Com cardápio pronto, identidade visual pronta, tudo. Porque um dia a gente estava Antes de abrir, né? Isso. Aí o que a gente foi fazer? A gente virou e falou, cara, a gente
você tem o conhecimento de chemichu, Brasília tem crepe ao chocolate, tem alguns bons crepes. É um mercado restrito, porque tem poucas casas hoje que, né, antigamente que tinham destaque com crepe. Vamos para São Paulo, ver as creperias de São Paulo. A gente achou que tinha creperia em São Paulo. Chegou em São Paulo, crepe é coisa de festa. Lógico que é. Brasília não. Aí você sabe o que é isso? Ó, falta de consultoria, entendeu? Ah, sim, porque, pois é, Brasília tem, além de ter a questão de ter as creperias, festa, né? Festa de 15 anos, a maioria só faz crepe. Então é muita cara de festas realmente, né? O crepe realmente ele tem, até pela facilidade de produção, até pela difusão que o crepe tem, o custo, todo mundo gosta de crepe, agrada todo mundo. Então, assim, o crepe tem várias coisas que levam ele a ser uma comida de festa. Mas aqui em Brasília gourmetizaram o crepe. E, pô, tinha o crepe ao chocolate com 4 lojas, o chemichu com 2 lojas, aí, enfim, não tinha mais porque na época eles preferiram manter só a unidade da Asa Norte. Mas você tinha outras creperias também, aquele famoso que fechou ali na Asa Norte agora, que tinha em Brasília, Cecibon. Então você tinha vários. O Cecibon ele ia um pouco além de uma creperia. Ele tinha também alguns outros pratos, mas você tinha uma pegada mais gourmetizada de crepe. Aí qual o melhor lugar para referência? Uma vez que a gente não tinha uma consultoria, nem fez uma pesquisa de mercado fora de Brasília, porque tem uma coisa que Brasília, eu acho que funciona de uma forma muito diferente de outras cidades, né? Em alguns segmentos, Brasília tem essa particularidade de várias coisas aqui são específicas daqui. O que você vê de modelo de negócio que funciona bem em outras localidades, não se aplica tão bem a Brasília. Não, provavelmente não vai funcionar. Isso é interessante o que ele está falando, para o público entender, é que não basta você querer abrir um negócio. Não basta você pensar o crepe vai funcionar bem, ou o açaí vai funcionar bem, ou seja lá o que for, vai funcionar bem. Precisa ter uma pesquisa, precisa ter um conhecimento do mercado. Então, seja aqui, seja em Goiânia, São Paulo, Rio, enfim. E precisa ter um conhecimento do mercado. Porque às vezes a gente quer muito uma coisa, né? Ah, eu sou especialista, eu adoro, eu sei fazer muito bem um crepe. Mas o crepe não é para aquele local ali. Então, realmente precisa ter essa pesquisa de mercado, saber o que o mercado oferece, o que o público quer, qual é o desejo e o que funciona, né? E tem um ponto nisso aí que é muito importante, porque às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente se convence que aquela coisa vai funcionar porque a gente quer que ela funcione. E não é assim verdade. que as coisas são. Né? Tanto que quem quer pular umas casinhas nisso aí, contrata uma consultoria. Consultoria. Que você pega uma equipe especializada que não parte só de um ponto focal. todo. Né? Ele relativiza um monte de coisa para se chegar a um resultado que vai virar e falar, ó, isso aqui que você está pensando pode até funcionar, mas tem esses riscos. Talvez você tenha que repensar como você vai estruturar o teu negócio. Você sabe que isso acontece muito, né? Nos meus projetos de consultoria, é o que mais acontece. E às vezes a gente perde o cliente, sabia? A gente perde o cliente. Porque ele chega com a ideia, ele me contrata. A gente tem a consultoria que vai da escolha do ponto até a inauguração. Pode passar por isso aí ou ter processos separados. Mas, quando ele chega para mim e fala assim, eu quero montar uma creperia. Aí eu vou perguntar, tem um relatório que a gente faz aonde, o que é o ponto, onde que vai ser, nananã, se ele não tem. Então, existe 2 formas aí. Uma se ele não tem ponto, não tem público, não tem nada definido, a gente vai achar um local dentro de Brasília, não necessariamente aonde ele quer, porque às vezes ele está de olho nesse ponto aqui. Eu vou falar para ele, Oswaldo, esse ponto aqui não vai funcionar, não vai dar certo. Você quer continuar? Eu quero continuar. Você já está sabendo que o risco seu é altíssimo. A gente passa um grau de risco para esse negócio que ele está querendo. Enquanto que a gente chega com uma outra proposta e vai dizer, o crepe aqui não vai funcionar, mas um contemporâneo, não sei o que, vai ser sucesso. Aí ele toma a decisão e muitas das vezes o cliente toma a decisão errada. E aí é onde a consultoria tem um respaldo para dizer, olha, a gente te avisou, porque a gente avisa realmente. É porque antigamente você tinha ou consultorias muito especializadas, Santé, muito especializadas, ou tinha até uma própria dificuldade em encontrar uma consultoria. Então era muito na raça, as coisas eram muito na raça. Gente, isso é sem álcool, viu? Mas o barman estava me explicando que ele pode sair com álcool também, né? Aí eu com bigodinho. Deixa eu pegar aqui, cadê um guardanapinho? Um guardanapinho pra gente, sério, por favor. Numa tendência futura, onde a gente pode estar surfando uma melhor onda?
num segmento de mercado que é muito nichado e que a gente não sabe até onde vai, Ou não investir num novo. ou investir num novo. Quando a gente se perguntou isso, a gente virou e falou, bom, uma creperia é legal, a gente já tem a faca e o como é que é? A faca e o queijo, né? Eu esqueci, A gente. faca e Eu o pensei queijo no na mão. garfo, ó. Você já a gente tem já tem a a faca manha, e o queijo, já a tinha gente o já tem as histórico. receitas, a gente tem o histórico, a gente tem colaborador para dar treinamento, a gente tem conhecimento de estoque, de fornecedor, de tudo. Fórmula de sucesso. Seria tudo mais fácil. Seria tudo mais fácil. Inclusive, a gente ia fazer um centro de produção que ia usar a estrutura já existente. Ou seja, é o melhor modelo de negócio possível. As margens de erro estão diminutas. Só que a gente veio e falou, tá, e o futuro? Só que não. Aonde eu posso crescer? Aonde eu posso prosperar? Aonde eu posso evoluir? Faltando 2 meses para abrir o restaurante, a gente foi no Zena Café, lá em São Paulo, conheceu o Carlos Eu Bertolazzi. gravei com o Zena. E Gravei aí com a gente eles. virou e falou, cara, a gente vai abrir uma creperia em Brasília. Aí ele, porra, crepe? Você tá de Crepe, sacanagem. eu falaria a mesma coisa. Mas, cara, crepe é coisa de festa. A gente, cara, não tem problema. A gente quer fazer o crepe, a gente vai fazer, mesmo já tendo uma pulguinha. Aí ele falou, vou fazer. Olha, eu jamais farei uma consultoria de crepe, porque meu conhecimento, cara, eu posso te oferecer muito mais. Entrou a consultoria para fazer um cardápio de crepe. E ele fez um cardápio de crepe. Aí na hora que a gente recebeu o cardápio de crepe, ele foi apresentar, ele falou, cara, esse crepe aqui vai ser legal, esse crepe vai ser legal. Mas aí no final ele veio e falou, porra, mas é crepe, né? Aí a gente, porra, mas é crepe, né? Aí, porra, mas é crepe, né? Foi um eco da consultoria que ele estava dando só para uma execução de cardápio, que a gente falou, pô, o cara é empresário, o cara é chefe de cozinha, o cara é bom. A gente já entendeu que esse nicho pode não funcionar como a gente imagina. Então vamos fazer o seguinte, vamos voar uma coisa menos segura, mas talvez mais promissora? Vamos abrir um restaurante De verdade. Não, desculpa, a gente não pode falar isso, não é que creperia não seja. Mas é um restaurante com problemas mais complexos, vamos dizer assim. Eu falei que esse programa ia render. Porque ao mesmo tempo, ó, Leninha, você me colocou na situação, ó, crepe é muito bom. Não, eu adoro respeito muito a crepe galera também. do crepe. Mas é porque é o seguinte, os desafios são diferentes. A gente queria uma coisa mais complexa. Já que a gente vai fazer, já que a gente não sabe como fazer 100%, qual a diferença entre, obviamente, eu não estou falando da diferença prática. A diferença prática é que você rala e se ferra muito mais, fazendo uma coisa mais complexa. Mas qual a diferença da gente alçar uma coisa maior e diferente? Cara, é a ralação. Pô, tem uma dispor, você tem uma dispor? Vamos nessa. Aí decidimos pegar o Santé, que já era uma creperia com cardápio pronto, identidade visual pronta, e quem fez, graças a Deus, o Santé foi o Nardim Júnior, então ele fez uma creperia de excelente bom gosto. Então, que poderia ser transformada. Poderia ser qualquer coisa. Entendi. Aí na hora que a gente veio, falou, puta, Santé, massa. Lugar, massa. Tá tudo legal? Só vamos trocar o cardápio, só vamos Carlos, criar outro conceito. Mata a porra do crepe, vamos nessa. Desculpa, gente. Mata o crepe Vai ser o tempo todo e assim, vamos gente. nessa. E aí nessa ele quase teve um orgasmo transcendental, porque ele virou e falou, posso ir pra Brasília, fazer um puta de um cardápio maneiro, que não vai ter o meu nome associado a uma coisa que talvez não seja o que eu quero difundir. E aí ele fez o nosso primeiro cardápio do Santé, que inclusive tem pratos, boa parte dos pratos que ele fez estão até hoje no cardápio. Muito bem. E aí o jogo todo mudou. Foi uma loucura, foi complexo demais. Eu saí da minha zona de conforto, de conhecer o meu negócio, de estar estabilizado, de ter uma vida mais previsível, só trabalhando com uma inovação aqui, um upgrade de qualquer outra coisa processual ali, e fui para uma área completamente desconhecida e louca, que é a área da gastronomia. Louco mesmo. Louco. Louco. O bagulho é louco. E olha só, a gente está chegando ao final do primeiro bloco. Vocês perceberam que tem muito bate-papo legal aqui e muita risada, né? Porque ele fala muita besteira. Então fica com a gente que no próximo bloco a gente vai continuar com essa história que eu tenho certeza que vai trazer muita inspiração para você que quer empreender no ramo da gastronomia. E tem álcool no drink, viu? Não tem, é mentira.
volta aqui. Olha só que coisa linda que é esse prato aqui. O que é isso, Oswaldo? Gente, isso tá maravilhoso. Então, a gente é muito bom com nomes, né? A gente olha para uma coisa e fala, isso tem cara de quê? E aí, no final das contas, alguns nomes são interessantes, outros são engraçados, porque, assim, são nomes que a gente normalmente não daria. Não, é porque a gente estava montando isso aqui. A gente faz uma cocriação, né? A gente tem uma parceria. E aí esse é um bolinho de mandioca com linguiça portuguesa, né? Aí a gente prepara a beterraba com uma textura bem gostosa, bem temperadinha. E a gente falou, cara, tá faltando alguma coisa nesse bolinho. Na verdade, a beterraba, ela vinha só para segurar o bolo. E a gente falou, não, vamos temperar, porque ficou lindo, tem que estar gostoso. Aí a gente temperou bastante. O bolinho, era só o bolinho. Aí a gente, cara, mas tá faltando alguma coisa. Vamos espetar alguma coisa gostosa. E aí, na hora que a gente espetou essa espadinha com o camarão, a gente falou, cara, isso tá muito poderoso. Vamos chamar de Excalibur. Aí a gente fala, cara, mas Excalibur não é um nome legal. Não, mas vamos chamar de Excalibur? Vai ser legal. Aí, enfim, o nome disso é Excalibur. Aí, pra completar, a gente fez uma manteiga de ervas e cobriu o camarão. Gente, até parece que ele entende de gastronomia, tá? Eu entendo de fazer você feliz. E aí eu sei que você vai comer e vai achar bom, vai gostar e vai voltar. Ai, agora, pra fazer a fórmula e chegar nisso aqui, é o chefe que faz. Não entende claro. nada. Mas é isso, né? Eu acho que a sua base como publicitário, né? Como essa parte entra muita criação. Sim. E a gastronomia é isso, né? Eu acho tão importante quanto desenvolver o prato é você pensar nessa apresentação. Aliás, uma das coisas que eu mais defendo, antes do sabor, inclusive, vale chupar o dedo? Claro, essa é a melhor parte. Eu sou italiano. Aliás, sou um descendente meio distante, mas ficou no sangue. Comer com a mão, barulhento, falador. Eu falo que eu defendo, tá? Dentro das minhas consultorias, que a apresentação é 1000 vezes mais importante do que o sabor, no primeiro momento. Porque você come com os olhos. Então esse prato aqui, me corrija se eu estiver errada, mas muito provavelmente, se a gente está aqui e pediu esse prato, tá todo mundo aqui cheio aqui. Se alguém vê esse prato, ele pergunta que prato é esse. Pergunta. Não pergunta? Pergunta. A apresentação. Eu não sei se ele tá bom ainda. Pergunta, tira foto e dependendo da quantidade na mesa que quiser tirar foto, vai ter que pedir de novo, porque já vai estar frio quando ele for comer. Aí vai falar, o restaurante serviu a comida fria. Não, cara. E você falou Muitas de uma fotos. coisa importante. A questão da apresentação do prato, pra mim é tudo, tá? Sim. Então eu começo com a apresentação. A gente fala que pode ser chuchu, mas tem que ser o melhor chuchu e o mais bem apresentado chuchu. Uhum. E a questão que hoje você é da área, a questão da publicidade espontânea, que é a história do instagramável. Isso aqui é um prato extremamente instagramável, porque ele chega no salão e eu duvido que as pessoas não olhem. Então, você falou da tirar... A máxima de hoje é, eu quero mostrar, né, independente de qual o objetivo, quem eu sou, o que eu estou fazendo e o que isso significa. Então, quando você mostra uma coisa bonita, é muito mais fácil da pessoa querer mostrar quem ela é e o que ela está fazendo naquele momento. E aí acho que vem a importância da apresentação e de você dar uma valorizada no que as pessoas podem fazer pelo teu negócio. Se você posta uma coisa onde a pessoa vai querer mostrar que está consumindo e que ela está ali pertencendo àquela experiência, ela está te divulgando. E bem provavelmente, se você acertou no sabor, a gente acertou no sabor? Eu vou terminar aqui porque, né, acho que eu vou ter que comer outro pra ver. Ah, ótimo. Então a gente acertou no sabor. E quando a gente acerta em tudo, é bem capaz que a gente tenha um promotor, não um detrator. Sim. Né? E às vezes a gente pode estar com uma comida muito gostosa, mas ela não tá bonita. Ele não vai fotografar. Ele não vai ser um detrator porque ela não tá ruim. Mas ele não vai ser um promotor porque ele vai, cara, tá gostosa demais, mas... Não dá pra publicar. Não vai me promover. E ninguém tá aqui pra fazer jabá de graça. Se o cara tá te promovendo, ele tá te promovendo porque você ofertou alguma coisa pra ele poder... Tá fazendo ele feliz, como Exatamente. diz você. E eu falo isso em todos os meus programas. A apresentação é tudo. Não, é indiscutível isso. Então ele resumiu muito bem.
ou você apresenta isso, ou você aumenta o teu ticket médio, porque isso faz trazer novos clientes, isso faz divulgar. É um trabalho assim poderoso quando você trabalha um prato bem apresentado. E óbvio, sabor sempre tem que ter. A gente só está falando que num primeiro momento é igual, eu remeto muito isso a um namoro. Se você não conhece a pessoa, a gente está aqui sentado, o que é o primeiro impacto? É você olhar e gostar da outra pessoa. O gostar significa alguma atração, né? Gerar um desejo. Gerar um desejo. Ele é terrível, gente. Ele é terrível. Gerar um desejo, seja pelos olhos, pelo cabelo, pelo conjunto da obra, enfim. Mas teve um impacto dessa coisa do visual. Primeiro. Depois você vai saber se gosta ou não da pessoa e tal. A comida é a mesma coisa. Então, invistam em apresentação. Santé. Essa é a origem do nome. A gente, quando foi fazer o restaurante, a gente queria um nome que remetesse a alguma coisa francesa, porque era uma creperia. E a gente queria alguma coisa que remetesse a uma experiência, a um momento, a um compartilhamento. E aí nada melhor do que eu brindar. E Santé é saúde, né? E também representa o brinde do momento aí de celebração, de comemoração. Então, independente do crepe, independente do restaurante, ficou esse nome e PT Saudações. É por isso que tudo deu muito certo. A gente já tinha a roupa pronta. Legal. Era só trocar o conteúdo. Agora, ponto, escolha do ponto, porque na realidade a gente está num local que é a segunda unidade sua. Sim, sim. Mas antes, esse início de tudo foi em outro local. Como que foi a escolha? No final da Asa Norte. E por que foi lá? Primeiro, na época, a gente queria um local diferente, fora do convencional. E me incomodava muito aquela questão de você ter um comércio muito próximo aos prédios residenciais, você tem um comércio muito próximo à rua. E por coincidência, eu passei lá naquela quadra e tinha um hospital veterinário enorme, onde é o Santé hoje, que fechou. E aquela rua já tinha alguns restaurantes, tinha o Bendito Suco na época, tinha o El Negro. Que fechou foi o hospital veterinário. Aí tinha alguns restaurantes já naquela época, aquela rua já tinha um início de vocação gastronômica, porque já existia a Rua dos Restaurantes na Asa Sul. E a gente imagina que a Asa Norte, que era um bairro que estava se mostrando um bairro novo, um bairro mais jovem, um bairro mais descolado, ia ter uma Rua dos Restaurantes. E eu quis apostar, a gente na época, que aquela seria a Rua dos Restaurantes da Asa Norte. Engraçado, só uma parte que Agora tá bem difundida aquela quadra lá, mas eu tinha muito medo dela, porque ela é no final, ela é totalmente desfocada, né? Isso que você falou, longe da... Mas tá num meio muito bom, né? Não. Ali tá num meio muito bom. Não, você tá certíssimo. Qual que é o negócio hoje, se alguém vai abrir uma empresa? Procurar o melhor ponto, que de preferência você já tenha uma compra por impulso. Formado, não uma compra público. Você não deve ser um destino, porque o destino demanda uma compra exclusiva, demanda uma Eu tô indo ali para isso. Você tem que ter uma decisão já pré-determinada de ir para aquele local e consumir aquele produto. O fato de ter a possibilidade de haver uma rua inteira gastronômica me ajuda. Mas mesmo assim tem que ser alguém que decidiu ir para o final da Asa Norte, para a última quadra, nas 400. É bem complicado. E 400 tinha o estigma de 400 até algum tempo atrás. Mas aquela quadra tinha um parque Olhos d'Água no fundo. Que nunca ia ter. Tá no meio. Eu tenho um cenário infinito no meu jardim. E até então eu tinha toda a frente do prédio, lateral e fundo disponível. Quando eu fui alugar, eu quis as lojas do fundo. E o dono do prédio falou: não, cara, você é maluco? Você vai pegar as lojas do fundo, você vai quebrar, ninguém vai te ver. Eu falei: eu quero as lojas do fundo. Mas como você... Pega a loja da frente da rua que todo mundo vai te ver. Eu falei: eu quero a loja do fundo. E não tinha jardim, não tinha nada. Eu falei: eu vou fazer um jardim aqui. E aí foi quando a gente pegou a loja do fundo, acreditou que se você faz um lugar diferente, um lugar charmoso, um lugar aconchegante, talvez a localização seja compensada pelo que você pode ofertar ali. E aí não adianta eu ter um restaurante normal, né? E eu me julgo diferente, tá? Pra mim, o Santé é um lugar diferente. Não adianta eu ter um restaurante normal no centro, que eu vou ter uma relação comercial,
normal, talvez eu fature mais do que eu faturo no final da Asa Norte. Certamente eu faturaria mais. Mas o meu negócio é muito mais feito pro conjunto da obra, não só pelo faturamento ou não só... Para gerar uma experiência. Exatamente. Por isso que o meu delivery, por exemplo, não é uma coisa que eu faço muito esforço para impulsionar. Porque o meu delivery não entrega a minha proposta. Então eu tenho o delivery para, se você quiser na sua casinha pedir uma comida, a gente vai te levar. A gente não, ó. O portal lá vai te levar. Mas a gente nem o delivery próprio fez, porque a gente acredita que a melhor experiência é conosco lá no local. Aí por isso que a gente abriu lá. Aí você fala, pô, mas você acabou de falar que você podia ter um ponto onde você tem um melhor resultado, porque pelas compras por impulso, por estar mais centralizado na cidade, por ter um maior fluxo de pessoas, né, transitando. E aí você pegou um ponto na orla da Ponte JK. Aí foi uma questão de oportunidade, não era Santé, era um restaurante japonês. Eu estava vendendo uma outra empresa minha, a empresa de mídia. E aí os caras queriam comprar a minha empresa de mídia na época e me ofereceram o Nikkei como parte do negócio. No final eles não compraram a minha empresa e eu saí com o Nikkei. Olha, gente, a localização onde nós estamos é fantástica. A gente ia entrar nesse assunto agora porque essa primeira unidade que ele explicou foi o início de tudo. E depois veio essa segunda unidade, que é onde a gente está. Ele já saiu ganhando, por mais que lá nessa outra unidade ele tenha o Parque Olhos d'Água, que está ali por trás, que é lindo, maravilhoso, é um local, né, fantástico. Sim. Está bem, vamos dizer assim, eu vou dizer que está bem menos bem posicionado. Sim, né, claro, em relação aqui. Claro. Aqui a gente está literalmente em frente à Ponte JK, que é um dos pontos turísticos mais altos aqui da capital federal. É Terceiro. Terceiro? Ponto turístico mais visitado da cidade. Pois é, então tá aqui ao fundo, talvez a claridade não mostre, não deixe mostrar tanto, mas é um cenário lindo. Então, nós estamos agora num rooftop que é fantástico, ou seja, ele tem uma visão aqui quase que de 360 graus, Sim. né? Maravilhoso, e do lago inteiro. Então, por si próprio, você já saiu ganhando. Sim. Com essa questão aqui. Mesmo não sendo uma área de fluxo constante e comum às pessoas, porque o fluxo comum é naquele miolo do centro ali da cidade. Das 400, de não sei o quê. Da 4 a 4. A 4 a 4 é centro da cidade. Né? 4 sul a 4 norte. Mas aqui, a gente está não só num destino turístico, como... Onde que eu consigo uma vista dessa no plano piloto? Ali. Não consigo. Assim como onde eu consigo um jardim igual ao do Santé 13, ali no final da Asa Norte. Não consigo. Então a gente busca... São propostas diferentes, né? Completamente diferentes. O Santé 13, por exemplo, é um lugar talvez muito gostoso. Não, o público, ele é parecido. A gente tem muita família nos dois, a gente tem muito casal nos dois, e a gente tem muito grupo de amigos nos dois. A pegada que é diferente. Por exemplo, se eu quero uma coisa mais... Apesar que aqui embaixo a gente consegue replicar um pouco da pegada mais tranquila nos outros dois andares. Aqui em cima que é uma pegada mais animada. A música aqui, a gente faz uma orientação para os artistas. O BPM tem que ser mais pancadinha, para a galera ter... Até o jazz nosso é mais animado aqui do que o jazz que a gente toca na Asa Norte. A orientação para os músicos da Asa Norte é para trazer um momento mais tranquilo, mais intimista. Porque lá o ambiente pede isso, é um jardim todo a meia luz, né? É um lugar muito mais aconchegante no sentido de vamos ter um momento bacana, tranquilo, curtindo um lugar bem aberto, cheio de natureza, do que aqui, que a gente está num rooftop com uma vista panorâmica, que é pra galera curtir coquetelaria, não só drink. Lá eu vendo muito mais vinho do que aqui, por exemplo. Aqui eu vendo muito mais drink do que lá, por exemplo. O empresário ele fala, como que eu posso proteger meu negócio? Quais riscos eu posso gerir para que o meu negócio ele se torne menos tendencioso a uma coisa engolir outra, no caso de duas unidades de uma mesma empresa, mesmo que não tão próximas. É você diferenciar o cardápio. Tal coisa eu só vou ter lá, tal coisa eu só vou ter aqui, porque eu continuo ainda tendo trânsito e estimulando um cliente a frequentar os dois. Conhecer o outro. Só que o cara sai de lá e quer comer a mesma coisa aqui. E isso para mim vale mais agradá-lo no que ele quer do que impor o que eu quero.
Isso é muito interessante, isso que ele está falando. Então, a gente acabou optando por unificar os 2 cardápios. E talvez, aí já é uma fala de consultor, é criar, igual você falou, tem 2 pratos que são diferentes, criar um ou 2 pratos que sejam só daquele local. Então aqui, por estar na beira do lago, vamos criar o prato tal que você só come lá e deixar isso claro para o público. E lá, como você está no jardim, vamos criar uma coisa que seja mais afetivo, que tenha a ver com a pegada de lá. E ter só isso também, né? Eu acho que pode ser por aí. Essa é a ideia. É a gente pegar uma coisa muito tradicional, uma coisa que assim que tá desde o começo, na casa que tem 11 anos, ficou lá, nem veio pra cá. A gente já deixou só lá. E aqui a gente tem uma coisa que funciona muito bem aqui desde o começo que nunca teve lá. Então hoje as 2, 3 coisas são essas. Legal. Tradicional lá e o que já foi proposto novo aqui continua aqui. E mesmo o pessoal pedindo lá, aí não. Como são coisas muito específicas e que nem tem muito a cara. Uma coisa tem a cara de lá, outra coisa tem a cara daqui. Isso a gente não mexe. Legal. Né? Muito bem. Agora, a gente está quase chegando ao final desse bloco também. Você fala muito, Oswaldo. Eu sei. Italiano, culpa não é minha. Junto comigo que também fala, a gente precisaria dos 3 programas. Essa é linha de produção. Em relação a números, quando você resolve abrir essa daqui, né? Tem a de lá e você resolveu abrir essa daqui, o que você percebeu em termos de faturamento? O que foi melhor, aqui ou lá? Fica mais ou menos compatível? Não? Durante um tempo, lá faturou a mesma coisa que aqui, até porque todo mundo que chegava aqui, mesmo com a mesma bandeira... Eu tô falando até em questão de custos também, né? Do tipo assim, depois que você tirou... porque o seu custo aqui pode ser bem mais alto do que lá, ou vice-versa. Eu não sei como é que é essa relação. O custo operacional aqui é maior do que lá, mas é melhor do que se eu tivesse... Eu abri aqui pós-pandemia. Em vez de reabrir o japonês, mesmo eu tendo batido recorde de faturamento um mês antes da pandemia, a gente preferiu não correr risco porque tinha muita oscilação de movimento e a matéria fresca, peixe, é complexa. Se eu quero ofertar uma experiência como eu gostaria de ofertar, a matéria-prima tem que estar o mais preservada possível. Eu não posso ter um peixe que ficou ali 1, 2 dias inteiro para ser vendido. E eu não posso correr risco de perder essa matéria-prima e não rentabilizar, né? Aí a gente optou por replicar a Operação Santé. Mas o que aconteceu? No começo, a gente abriu aqui o primeiro mês, eu vendi 10 ou 15% a menos do recorde de faturamento do outro restaurante, no primeiro mês. Então foi assim, foi mágico pra gente, porque a gente estava morrendo de medo. A gente abriu aqui com, sei lá com 5, aqui com 20 mil reais na conta. Não tinha dinheiro. A gente gastou o que tinha com a reforma. Não tinha. Como a gente pagou todo mundo à vista na pandemia, os fornecedores, que eles não faziam isso para quase ninguém, eles me deram tudo parcelado. Então eu consegui abrir com a ajuda dos meus fornecedores. Então, faturou muito bem o primeiro mês. E aí depois, logo do fervor da abertura, lá, graças a Deus, fatura bem. Então, aqui, mesmo faturando bem nos primeiros 4 meses, depois estabilizou. E o meu custo aqui é um custo mais alto. Então, durante um tempo eu fiquei quase equiparado. Aí hoje em dia não. Como aqui eu tenho uma vocação para muito evento corporativo e como aqui eu tenho um rooftop, que é um ambiente onde estimula um gastropub, algo nesse sentido, quem quer uma pegada mais assim já sabe que ela tem que vir para cá. Então hoje eu tenho 3 andares aqui e eu consigo ocupar os 3 com frequência. Lá eu tenho um piso só com 50% dos lugares que eu tenho aqui. Então, naturalmente aqui o número vai ser maior, mas isso não quer dizer que a rentabilidade seja proporcional à proporcionalidade do faturamento, porque o meu custo aqui é maior. Entendi. E é isso aí. Percebam que tem muita conversa para poder extrair dessa menina, muita dica importante. Menino, só tem cara de menino. Vamos encerrar esse bloco e vamos pro próximo. E ele vai falar, inclusive, sobre fornecedores, mão de obra, enfim, todo esse leque de situações que a gente tem que viver, né, dentro da gastronomia, né? O lado bom, gostoso, o lado bom, né? Fica com a gente.
Estamos de volta, né? E agora aqui o cenário ficou até mais gostoso. Um ventinho bom. Ventinho bom, aguinha gelada e tá quente aqui, né? Bom demais. Então vamos continuar falando sobre o local, porque me chamou muita atenção quando você falou que você chegou aqui e era um outro restaurante e você acabou pegando isso como um aproveitamento de oportunidade. Sim, né? Era um bom negócio. Era um bom negócio. Era um bom negócio. Você sabia que assistir o meu programa já é um bom negócio? Claro, conteúdo que tire a gente de onde a gente está para um lugar melhor sempre é um bom Não negócio. É isso. A gente vai falar isso no final, hein? Sim. Agora, quando você pega um empreendimento desse aqui, que já estava ele todo montado, Sim. No meu modo de ver e como consultora também, eu não deixaria você mexer em tudo. Ou seja, você poderia chegar e aproveitar uma série de coisas, porque tem gente que chega, o ponto é legal, mas eu quero mexer em tudo. Eu lembro que era muito bonito aqui, que sempre foi um local muito bonito. Sim. Você aproveitou para poder baixar teu custo, enfim? Quando eu peguei era um japonês. Eu mantive o japonês, eu peguei a operação em andamento e a gente só foi reformulando o cardápio. A gente foi... Primeiro teve que aprender, né? Porque a gente não tinha escola de cozinha japonesa. Então a gente aprendeu a cozinha japonesa, mudamos ela, a gente apanhou muito no começo. A gente pegou um restaurante com um faturamento muito baixo e no final a gente conseguiu quase quintuplicar o faturamento, então quer dizer que a gente estava aprendendo e estava num caminho muito gratificante. E o melhor, a gente não precisou fazer nada, a única coisa que a gente deu uma alterada foi uma outra coisa estética, mas muito pouca, mudamos alguma coisa agregamos coisas na decoração e cozinha. Porque a cozinha aqui, quando a gente pegou, era cozinha japonesa e peruana. E a gente fez cozinha contemporânea e japonesa. Então a gente teve que agregar alguns equipamentos de cozinha. E aí quando... Ou seja, um investimento bem mais muito baixo. Muito baixo. Né? Não, eu só peguei esse ponto como existia, com uma operação que eu não conhecia, porque era um excelente negócio. E tem uma coisa que eu gosto, que é desafio. Era um excelente negócio e um baita desafio. A gente já foi aprendendo com o tempo e foi muito interessante em termos de desenvolvimento, né, de gestão, para mim, que na verdade o que eu acabo fazendo é gestão. Obviamente que eu não faço a gestão de tudo que eu faço, eu tenho uma equipe que cuida muito mais do que eu, né, eu sou muito mais para a gente tomar algumas decisões estratégicas e tal, mas me ensinou muito sobre gestão de risco e gestão de crise, então foi muito importante para mim. Olha, tá chegando aqui nossos pratos e a gente vai bater um papo com o chefe. Lindo esses pratos aqui, Obrigado. hein? Me conta o que é isso aqui. Esse aqui é uma Tá lagosta, lindo. é o nosso Quer dizer, eu especial. sei o que é, mas me conta como que é. É o nosso especial do mês, é uma lagosta grelhada, Aqui. acompanhada de um risoto de arroz negro, um alho assado em baixa temperatura e ao perfume de sálvia. É maravilhoso. Se você não E comer ele- lagosta, eu como, tá? Eu como. Eu tenho duas, eu divido com você. Isso aqui ele tá aqui todos os dias, hein? Guloso. Mas olha, tá bonito, né? Me conta uma coisa, por que esse prato foi criado? Teve algum motivo? Na verdade, teve uma cliente que veio aí e ela queria comer uma lagosta, né? Eu já estava com pensamento de colocar no cardápio. Aí eu afirmei para ela, falei, a partir de semana que vem, pode vir que você vai comer a lagosta. Aí aproveitei e coloquei como especial do mês. Ah, vocês têm um especial do mês? Sim, todos os meses a gente cria um especial do mês. Ah, Esse croque sobrinho era um especial de outubro, que é um filé mignon acompanhado de nhoque de espinafre, sobre cama de queijo brie. Chama croque porque a gente fez ele mais crocantezinho. eu ia te Isso, perguntar é. O agora. nhoque por é que mais que- crocante. Crocante na manteiga de ervas, o nhoque. O Entendi. filé mignon ao molho de fungo, com chimene e um crisp de alho poró. Esse prato é muito maravilhoso também. Agora você falou que existe um prato especial, um prato do mês? Eu não Sim, entendi. todos os meses a gente cria um prato e coloca como especial do mês. Por quê?
Uma forma de alavancar uma... Na verdade, é aquela velha história, a gente não é dono da verdade e a gente só sabe quando quem manda fala o que e como a gente tem que fazer. Então, quando o chefe tem uma ideia, ou eu tenho uma ideia, ou algum cliente dá uma ideia, a gente só sabe depois de testar. Exatamente. E aqui o Santé, a gente tem uma máxima, quem manda aqui é o cliente, mais ninguém. Então esse prato que ele citou entrou pro cardápio porque vários clientes vieram falando, cara, eu vim aqui para comer o croque sublime. Exatamente, Mas não tem mais, era citado. especial do mês. Não, então eu vou embora. Não, então a gente... Até hoje, tem pratos que não traz ele estão pro mais em cardápio. cardápio, que a gente ainda deixa uma pracinha reservada para soltar em algum momento. Mas, pratos, por exemplo, o cliente veio aqui comer uma lagosta. Não interessa se o Oswaldo quer botar uma lagosta no restaurante ou não. O chefe virou e falou, tem cliente pedindo lagosta, eu vou fazer uma lagosta. Exatamente. Por quê? Porque se o cliente vem aqui e quer uma coisa, se a gente não ofertar, ele vai procurar na casa que está ali do lado. Sim, sim. Então a gente usa o especial do mês. Às vezes a gente muda. O especial do mês é quando a gente está querendo fazer uns testes pontuais e a gente usa o especial do mês. Quando o chefe está muito inspirado, tá a fim de criar loucamente, a gente criou, e isso até foi legal porque vários restaurantes estão usando isso. Não estou falando que foi a gente que criou no mundo, não. Mas aqui em Brasília eu nunca tinha ouvido falar. Você talvez, aí você me corrige se eu estiver errado. A gente lançou as estações. Então a gente tinha menu da estação. Então a gente tinha 4 menus que faziam alternância, né, a cada estação, onde a gente buscava não só a sazonalidade, como a gente buscava também o que era complementar, não só com o clima, mas com o que o seu corpo precisa naquela estação do ano para ele ter um melhor... aí tem o negócio do biofuncionamento, sei lá o quê. Entendeu? A ideia era essa. E a gente testava muito mais coisa. Eram 2, 3 principais, 2, 3 entradas, 2, 3 sobremesas. Que é uma loucura, mas é uma loucura boa, porque a gente consegue fazer um teste, um teste muito mais dinâmico. Mas hoje, o prato especial do mês, além de trazer uma versatilidade para o cardápio, para não ser um cardápio engessado ao longo do ano, é uma forma do chefe testar as criações dele. Uma das coisas que vale a pena a gente falar é que é muito importante a gente não mudar tanto o nosso fornecedor, o nosso estoque. Então vamos dizer que você já tem no seu cardápio tradicional, você tem o filé mignon. Você já tem a base do filé mignon. Ramifica. A lagosta é um produto muito específico. Eu acho que ele entre aspas, é um problema, seria um problema. Porque se ele não faz parte do teu... Sai quando alguém pede esse prato. Então ele talvez complica um pouco, mas aí entra a questão do balancear, porque é um produto caro, é um produto perecível, é um produto que não agrada a todo mundo, né? Às vezes não só em questão de paladar, mas em questão de ter alergia, questão de dinheiro, porque é um prato relativamente mais caro e tal. E você manter um estoque de lagosta dentro da tua produção é meio que furada. Você falou de duas coisas, né? Engenharia de cardápio e capital de giro aplicado. Então, assim, isso é muito importante. Eu falo muito da engenharia de cardápio. Eu faço cardápios também, né? E é a coisa que eu mais bato hoje. Tem restaurante que a gente chega, e você vai concordar com isso, porque faz parte do nosso dia a dia. Que é impressionante. Você chega ali, você abre a carta, assim, você fala, esse restaurante vai falir. Ele vai falir porque ele misturou. Vou dar um exemplo, né? Tem pizza, tem sushi, tem massa, tem filé mignon, tem crepe, tem um absurdo de coisa que não tem nada a ver, que não existe. Ou seja, isso é um cardápio que não vai funcionar. Ele não vai funcionar em questão de estoque, ele não vai funcionar em questão de produção, não existe dentro da cozinha uma forma de funcionar e principalmente... Se a matéria-prima não gira... Principalmente a qualidade. Agora, eu posso ter um cardápio, talvez com a mesma quantidade de itens que aquele ali tem, sei lá, tem 30 itens lá, eu posso também ter no meu 30 itens, só que fazendo cruzamento de ingredientes, cruzamento do estoque dos fornecedores, porque não é fácil, né? A questão de desenvolver fornecedores, por exemplo, é um problema sério. Mas o Dimas, quando foi defender o prato para mim, ele falou, Oswaldo, não é uma matéria-prima que a gente vai ter para outra utilização na casa, é exclusiva para um prato. Assim como o arroz negro, o riso negro, a gente só tem para esse prato, mas a gente conseguiu compor um prato com um apelativo que entregava o que a gente queria, que é, cara, isso aqui tá diferente, eu quero comer. Então esse prato hoje, o nosso carro-chefe é filé mignon. Esse prato hoje, mesmo que seja o meu prato mais caro do cardápio, é o prato que mais vende proporcionalmente comparado a outros especiais do mês. Sim.
E o Dimas, ele tem uma percepção que é muito interessante. Por exemplo, ele é chefe das 2 casas. Então ele fica nas 2 casas sempre, é um chefe executivo. Quando ele vai num restaurante, ele entende o que funciona bem naquele restaurante. A gente confia por relatório, óbvio. Mas o Dimas tem uma percepção legal. Então a gente tinha no executivo, por exemplo, uma coisa que era servida no executivo daqui e outra coisa que era servida no executivo de lá. Por quê? Porque a gente tinha Os clientes, né? Os clientes diferente. preferiam uma coisa aqui, outra coisa lá. Então a gente pegou e misturou assim, o executivo para atender os 2 públicos. Coisa que eu, como gestor, não vejo. Porque os meus números são absolutos. Tá vendendo o executivo? Tá. Mas é o chefe executivo ver. Então Legal. você participando da gestão, toda a sua liderança faz com que você tenha uma proximidade maior do seu negócio com os resultados que você quer obter, até porque ele está mais próximo dos clientes. Com certeza, parabéns, Dimas. Obrigado, Muito viu? bom, Muito obrigado. maravilhoso, realmente. Eu sei o quanto que você sofre, ainda mais um chefe desse aqui. Não, mas é maravilhoso também. Trabalhar com as outras. Eu sou gente boa, né, Dilma? De vez em Gente. quando dá para salvar, né? Não, e só dele te dar liberdade para poder criar já Sim, é já é um- fundamental, já é um grande passo. Muito bom. Porque tem investidor, né, tem o dono, às vezes, muitas das vezes não te dá liberdade para poder criar. Mas olha só, infelizmente nós chegamos ao final do programa. Tá vendo? Dava pra ter mais uns 2 blocos, não tava? Ele fala demais, gente. Eu sabia que ia ser assim. Mas olha só, realmente foi super gostoso a gente estar aqui no Santé do Lago. Vale a pena conhecer. Oswaldo é um querido que eu conheço já há bastante tempo, né? Ele falou um termo aí, um puta empreendedor. Eu não podia deixar de falar isso no final. E que tem toda uma pegada de empreendedorismo realmente, agora focado nisso, né, na questão das operações gastronômicas, e que vale a pena vocês virem conhecer e assistir esse programa lindo, né? Vai ficar lindo. Obrigado pelo convite, Não é isso? foi ótimo. A gente sempre fica muito feliz em poder mostrar o nosso trabalho, né? A gente é uma equipe que, se não tiver o apoio de todo mundo, a gente está trabalhando para nada. É verdade. Então, sempre que a gente tem uma visita, uma oportunidade, né, de compartilhar as coisas, para a gente é muito importante, a gente é muito grato. Vocês já sabem que o Brasil Cozinha é isso, pura inspiração. Ele vai ao ar toda segunda-feira às 22h30 no canal Empreender. E também já dissemos aqui, assistir já é um bom negócio. Então vem com a gente. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Dimas. Obrigado.